Olá, meus caros. Um comentário aqui no conteúdo edificante acerca de títulos. Você dá importância a títulos? Seja na religião, seja a sua profissão, você coloca o seu título acima de qualquer outra coisa para humilhar os outros, para se exaltar, para achar que é o cara ou a grande heroína, a pessoa e tal. O que você me diz? Responda consigo mesmo, né? Examinai o homem a si mesmo e responda. Porque, ultimamente, nós temos visto isso no meio cristão, sem falar que no cotidiano, de acordo aí com, então, as funções que as pessoas exerçam, já tem essa questão de competição, de garbo, de elegância, de também exaltação, vanglória. E tem familiares que, meu filho é um juiz, meu filho é um advogado, meu filho é isso, isso, aquilo outro, eu sou isso, eu sou doutor e tal, né? Não é por conta da função, né, para dizer para outras pessoas, porque isso não tem problema, não, eu sou médico, você precisa de alguma ajuda, então a pessoa vai lá como médica trabalhar. Outra coisa é a pessoa se gabar com o título, nesse sentido que eu quero meditar, e principalmente meio cristão, como eu estava dizendo. Deixe seu like, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Jesus, ele era o rei dos reis na terra, o Deus encarnado, era Deus, né? Era o rei dos reis, era o Senhor dos senhores, isso estou falando de Jesus terreno, né? Ele continua sendo o rei dos reis, Senhor dos senhores. Enfim, ele era tudo em todos os títulos e rótulos acadêmicos ou de funções Jesus tinha. Nunca ele se gabou por isso. Tanto é que eles vinham chamar ele de mestre, ele dizia: que mestre? Rabi só há um só. Chamavam ele de bom, ele só bom, só existe um, que é Deus. Chamavam ele de doutor ou de rei, ele dizia: olha, tu dizes. Jesus nunca se gabou dos títulos que o povo, melhor dizendo, lhe dava, que a gente lhe dava. No entanto, os supostos seguidores dele se gabam. Eu sou presbítero, sou pastor, sou diácono, sou cooperador, eu sou. Olha, o único que pode dizer eu sou é Deus, eu sou o que sou. Jesus disse, antes de Abraão, eu sou. E ali Jesus não estava se gabando, ele estava só se auto-revelando como Deus. Às vezes é necessário dizer, como eu disse, a pessoa é médica, precisa de uma ajuda, está com um problema, uma patologia, precisa do médico. O sujeito se revela, não, eu sou médico, eu posso tratar o seu problema. Diferente do sujeito se gabar, olha, eu sou doutor, eu tenho PhD em Harvard, eu tenho isso, eu tenho aquilo. É nesse sentido que eu quero falar. E Jesus, ele nunca, de fato, se gabou nesse sentido. E ele sendo tudo, em todos, como já disse. Inclusive, Salomão vai falar em Provérbios que tem gente que não tem nada e se diz que é alguma coisa. E tem gente que tem tudo e diz que não tem nada. Foi exatamente isso que Jesus fez. Porque isso demonstra, obviamente, humildade. Jesus, como disse, não se gabou, mas os cristãos querem se gabar. Eu sou presbítero, eu sou isso. Você tem que respeitar a minha autoridade. Eu sou pastor. Olha, a Bíblia diz que é para sujeitar os pastores. Olha, a Bíblia diz isso, diz aquilo. E nem sabe como funciona na realidade a obra do Senhor. A palavra presbítero quer dizer ancião. E foi por causa dos anciãos que estavam criando ali tradições para invalidar os mandamentos de Deus que Jesus refutou eles nesse sentido. E uma das principais era dar o dízimo, independente de qualquer coisa. O pai ou a mãe estava necessitado, precisando de uma ajuda, de um remédio, o filho não poderia gastar para ajudar o seu ente querido, tinha que dar para, então, a igreja, as sinagogas. Isso Jesus refutou. O que significa diácono? Aquele que serve, pode ser comparado como um garçom, foi designado para ajudar ali com relação à obra com as viúvas, com os necessitados na igreja primitiva. Bispo é algo semelhante a um presbítero, que quer dizer aquele que unge, enfim.
Temos a figura de pastor, aquele que apacenta. Cooperador, aquele que coopera. São os nomes que a gente encontra na Bíblia de verdade. Tem os embaixadores de Cristo e tal. Mas esses rótulos, de maneira nenhuma, eram de uma maneira hierárquica e serviam para dividir o povo no sentido de um se achar melhor que o outro, se gabar. A divisão era natural no sentido, você tem essa função, né? Como hoje em dia, uns nascem para ser advogados, outros nascem para ser médicos, outros nascem para ser professores e por aí em diante, não tem problema nenhum. Agora você não pode se gabar por conta disso, porque é tudo, no caso do campo religioso, vamos dizer assim, por querer de Deus. O efetuar e o querer de Deus é de Deus. Mas você vê aí, pastor, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. E aí a grande pergunta, ele é um seguidor de Deus? Às vezes ele tem um cargo eclesiástico, é pastor, faz isso, faz aquilo, mas não é um seguidor de Deus. É um profano, um mercenário, um enganador, é um vigarista, é uma pessoa totalmente sem Deus. Isso é que é lamentável. No entanto, eu estava até certa feita falando com um amigo policial a respeito disso. As pessoas têm de dar valor a quem tem título. E ele até me dizia, Bruno, se tu tivesse aí um canal com Pastor Bruno, muitas pessoas viriam no teu canal e se inscreveriam. E eu disse para ele, olha irmão, ainda que eu fosse ungido a pastor, eu nunca fui ungido a pastor, fui a cooperador. Eu jamais utilizaria esse nome, porque eu não viso me gabar aqui, não só no YouTube, como é a minha essência assim mesmo. Eu tenho o título de cooperador, no entanto, jamais coloquei aqui. Mas o que ele falou tem um certo sentido, porque no caso dele, ele é policial, se ele talvez colocasse o nome no canal dele de amigo policial ou apresentasse como policial, muitos não iam dar relevância a ele. Eu tenho formação acadêmica em direito. E se eu colocar aqui como um sujeito ligado ao direito, uma posição de delegado, de policial ou de advogado, também muitas pessoas iriam aqui vir. Porque elas ligam a imagem da pessoa ao título. Ou seja, às vezes o rótulo tem mais importância que o conteúdo. E não param para analisar essas pessoas, que geralmente pessoas que não têm título algum são muito mais sábias do que aquelas que têm. Não param para analisar que tem pessoas que não têm título algum e são pessoas prósperas. E isso vem a calhar com como foi Jesus. Ele não tinha título, ele não aceitava nenhum título dos homens, mas ele sabia em si que ele era filho de Deus, que ele era Deus e que ele era o que era. E é isso que a gente tem que ter em mente. Nós como cristãos, nós somos cristãos e pronto. Nós somos o que somos e pronto. Não precisa de título ou muito menos se gabar com algum título. Porque isso é algo do nosso ego, é uma vaidade. Isso é exaltação e a obra da carne. Então às vezes você separar, não, eu vou ouvir esse pastor porque ele é pastor. Aí você sabe se ele teve algum compromisso com Deus ou tem. Ele pode até ser formado numa escola teológica, mas ele tem compromisso com a palavra, ele já leu a Bíblia toda. Isso é algo que tem que se pensar e às vezes é algo muito formal, porque nós fomos culturalmente criados, e quando eu digo nós, não só quem é cristão, toda a sociedade, a dar valor a títulos, a formalidades, a solenidades, que nem sempre corresponde ao que é. Porque senão você não veria aí médicos matando pessoas, porque tem um canudo, tem um título, mas não tem a vocação de ser médico, não tem a dedicação. Vão atrás do título simplesmente porque ele traz grana e traz prestígio, as pessoas correm atrás dele. Uns são advogados e você vê que o camarada está envolvido sempre em ilicitudes, fazendo coisas erradas. Envolvido, geralmente você ouve, com crime organizado e por aí vai. Eles não têm a vocação para aquilo. Eles só entraram naquela função ou
exerce aquela atividade com aquele título porque traz rentabilidade. E é aí que mora todo o perigo, porque tudo que nós formos fazer, tem que fazer porque nós gostamos e por vocação. Bem como a função de ser pastor, presbítero, também tem que ser por vocação. Eu tenho visto muitas pessoas quererem, aspirarem ser pastor. Aliás, algo até como experiência. Quando eu comecei na igreja, e os irmãos jovens, o que se mais queria é olhar para o regulamento interno da instituição, que dava lá um tempo. Por exemplo, se você tinha 3 anos de cristão, você poderia pleitear, vamos dizer assim, para ser diácono, né? Se você teria 5, 6, poderia ser presbítero e por aí em diante. Tinha lá alguns pré-requisitos para cumprir para ser. E ele já, eu quero ser presbítero, porque o presbítero pode pode ungir, pode fazer a ceia e pode viajar o estado todo, ou até mesmo o Brasil, pastor, então eu quero, aquela aspiração toda. Não tem problema, né? O jovem sempre tem aquele desejo. No entanto, era mais para se gabar, para dizer, não, agora eu sou pastor, agora eu sou presbítero, agora eu sou o cara. E daí, cara pálido? O que importa de fato é você ser do Evangelho. Jesus, quando disse para Pedro, Pedro, me amas? E Pedro disse, sim, amo. Apacenta minhas ovelhas. Ele não estava falando especificamente para Pedro, estava falando para todo mundo. E Pedro teria que também passar aquele recado. Que todo aquele que ama o Senhor, apacenta as ovelhas. Porque ficaria ilógico. Então quer dizer que eu não amo o Senhor porque eu não apacento as ovelhas? Ele perguntou para Pedro se ele amava. Pedro logo respondeu, amo, então apacenta minhas ovelhas. Isso é até mesmo algo que se faz em argumentação. Há uma metodologia, a premissa maior com a premissa menor e a conclusão, né? Algo que remete à argumentação. Tem algo que você aprende a respeito disso. Então, se Jesus falou que ele amava, tinha que apacentar, isso quer dizer, se eu não apacento as ovelhas, eu não amo o Senhor? Não. Se eu amo o Senhor, eu apacento, qualquer um. É um dever seu. Um dever seu amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo a si mesmo, e apacentar aquele que necessita, e apacentar a si mesmo, não no sentido de ser exaltado ou de zelo extremo, aliás, zelo extremo no sentido de você cultuar o seu eu, mas sim de um cuidado pessoal. Então, é para chamar a atenção de você nesse sentido, porque nem sempre o rótulo condiz com o conteúdo. Presbítero, eu vou lá atrás, ele tem a bênção, ele ora, ele prega, ele cura. Ninguém cura, quem cura é Jesus. Aqui na região tinha a tradição de chamar alguns pastores, que na realidade não eram bem pastores, eram larápios da fé, ladrões da fé. E eles tinham o expediente deles lá, até um pouco neopentecostal, de teatrismo e tal. E as pessoas chamavam ele, vai lá orar na minha casa lá porque está macumbado. Vai lá orar na minha casa porque não aguento mais. E ele fazia toda lá a sua maneira de agir, de proceder. E você ia ver, o sujeito no final era manezinho. E ele não tinha compromisso com a palavra. Queria usar o título para ter rentabilidade, fazer as mesmas coisas que os ímpios fazem ou mudando fazem. Eu quero ser médico, né? Porque me traz dinheiro. Eu não quero ser médico porque eu quero salvar vidas. Eu quero ser advogado porque me traz dinheiro. Eu não quero ser advogado porque eu quero advogar em prol dos direitos humanos, por exemplo. Eu quero ser engenheiro. Não porque eu quero construir edifício, ajudar a construir, mas porque me traz rentabilidade. Porque na realidade, se você for analisar, essas profissões no mercado são as que mais lhe dão rentabilidade. No entanto, se não tiver vocação, vai de água abaixo. Tanto é que, de vez em quando, aí engenheiros estão sendo responsabilizados por obras caindo. Em São Paulo caiu aquela obra lá, você deve lembrar, né? Do viaduto, me parece, era aquele rodanel, né? Teve uma parte que caiu. Obras importantes caem. E a responsabilidade de quem que é? Do engenheiro, que não mediu bem as coisas. Geralmente do engenheiro, né? Porque às vezes ele pode mandar e o sujeito lá, as pessoas não fazerem, não executar o que ele mandou. Mas tudo isso passa pela questão da vocação. Então fique com essa reflexão, né? Porque se você for ir atrás desse estereótipo, dessa questão de título, você não vai respeitar ninguém e vai desprezar o pobre, vai desprezar aquele que não tem estudo,
né, vai fazer uma série de acepção de pessoas que Jesus não faz, que Deus não faz, porque Deus não faz acepção de pessoas. Para ele é tudo igual, não existe hierarquia, como eu estava dizendo, não existe, o presbítero é maior que o pastor, como em algumas instituições tem, né? Por exemplo, a Deus e Amor, o pastor é maior que o presbítero, na Assembleia de Deus o presbítero é maior que o pastor, né? De acordo ali com a regulamentação, mas para Deus não existe isso, cada um é cada um é respeitado e não tem essa hierarquia, tá? Que Deus abençoe e faça você compreender isso na humildade de Jesus, que ele não se gabava por conta de títulos que de fato ele tinha, mas o que ele queria de fato era exaltar o seu Pai. E assim fazemos, para que Deus venha nos abençoar. Até mais. Quando você em Deus deposita a sua fé, fé em Deus.